totalidade do salário mínimo? Não vão permitir isso. Tira o abono salarial das pessoas, aumenta o tempo de contribuição. Uma coisa, somos nós que trabalhar 25, 30, contribuir, trabalhar 40 anos. Nós trabalhamos em condições que não são insalubres. Vai trabalhar na construção civil esse tempo todo, vai capinar uma roça, trabalhar no pesado. As pessoas estão sem noção. E as diferenças também, mexer em aposentadoria de professores. Você querer que uma professora de 60 anos para o ensino fundamental, para pré-escola, tenha disposição para sentar no chão, brincar com a criançada? Ou seja, tem que cuidar com essas coisas, não dá para tratar genericamente. Então, nosso pressuposto para resolver a crise econômica jamais seria a reforma da Previdência. Era gerar emprego, ter desenvolvimento, crescimento econômico, investimento do Estado, ou seja, seria uma política anticíclica. Mas o PT admite que alguma alteração deveria ser feita, algo precisaria já mudar, alguma adequação na Previdência como ela está hoje? Correções, sempre são necessárias em sistemas públicos que nós temos. É diferente de reforma, é diferente de colocar o peso e a responsabilidade pela crise do Estado nesse fator. Ou seja, os pobres são responsáveis pela crise do Estado. O Estado está em crise porque não tem receita, não tem economia, o investimento está abaixo de 15%, não tem programas de fomento, não tem crédito, então não tem, o setor privado não está investindo. Então, obviamente que tem ajustes que você tem que fazer ao longo do tempo, principalmente nas distorções, por exemplo, nos privilégios, nos grandes salários do serviço público que precisava, mas esse não é o foco da reforma. Deputada, também há muita divergência em relação à reforma proposta para os militares, né? Alguns especialistas afirmam que os militares vão ter benefícios enquanto o cidadão comum vão ficar só com a parte ruim. Como que a senhora avalia essas diferenças? Ficou muito ruim mandar uma proposta separada para os militares, né? Uma proposta que não só se diferencia do regime geral, mas também entre os próprios militares acaba privilegiando o alto comando e não a base militar que precisaria, né, ter mais garantias e mais cuidados. Então ficou ruim. Aliás, isso não combina com o discurso do vice-presidente Mourão ontem na Fiesp, que foi bater no reajuste do salário mínimo e no benefício de prestação continuada, dizendo que tinham que deixar de ser vacas sagradas e que tinham que ser readequados e que o PT inflou o salário mínimo. Ora, o PT aplicou a Constituição, o salário mínimo tem que ser corrigido pela inflação. E nós fizemos uma coisa a mais que deu poder de renda para as pessoas, que foi colocar o crescimento do PIB. O que enfrentou a pobreza e a miséria nesse país foram duas políticas que Luiz Inácio Lula da Silva implantou. Uma geração de empregos que nos levou a 20 milhões de empregos e uma valorização do salário mínimo que distribuiu renda. As pessoas iam no mercado e voltavam com o seu carrinho de compra cheio. Ninguém ficava escolhendo o que comprar, ou escolhendo entre comprar comida e gás de cozinha. Conseguia-se. Hoje não é essa a situação que nós temos. E eles querem mexer nisso. Então, o Mourão, que tem aposentadoria mais especial para os militares, dizer que o salário mínimo está supervalorizado é brincadeira. Deputado, eu queria falar agora de um assunto um pouco mais nacional, né? Na atual situação que se encontra a Venezuela hoje, né, com alta inflação, com as pessoas lá passando fome, apagões, essa falta de liberdade, a senhora continua apoiando que o Maduro continue no poder? Eu apoio a autodeterminação dos povos e a soberania. Acho que como ninguém tem condições de fora de se meter no Brasil, apesar de a gente ter gente com fome, já são de 15 milhões abaixo da linha da pobreza, ter 12 milhões de desempregados, estar em situações precárias em regiões do país, nós não vamos aceitar que ninguém venha aqui meter o bedelho e dizer o que nós temos que fazer. Nós temos um processo, eles têm um processo. Então nós temos que garantir o diálogo se a crise é grande, mas não intervir. Mas não é uma questão que já passa a ser humanitária, deputada, diante daquilo que a gente tem visto acontecer, né? Ontem mesmo, nós tivemos aqui no Mineirão um jogo entre o Cruzeiro e o Deportivo Lara, que é um time da Venezuela, e os nossos repórteres que transmitiram o jogo nos relatavam o semblante até de sofrimento que se percebia no rosto dos jogadores que vieram da Venezuela para cá. O jogo precisou ser remarcado 3 vezes para acontecer, porque ninguém consegue sair da Venezuela e chegar ao Brasil hoje com facilidade. Não passa a ser uma questão humanitária. O Brasil, como um papel de protagonista da América do Sul, não deveria ter algum papel nesse sentido, não? Deveria ter o papel de mediador que o Brasil sempre teve nas crises, não só com a Venezuela, mas com outros países. Por exemplo, mediar os países que fazem boicote econômico à Venezuela.
Você sabe que a Venezuela é um país de produção primária, essencialmente petróleo. Então, ela tem dificuldade de ter outras produções ou não desenvolveu ao longo de sua história. Enfim, não cabe a mim analisar isso. Mas o fato é que ela importa quase tudo que consome. O que nós temos lá hoje é um boicote. A Venezuela tem dinheiro para comprar e não consegue comprar. A Colômbia, por exemplo, não vendeu remédio para os venezuelanos. Os Estados Unidos boicotam economicamente. Então é óbvio, se você tem um país que depende de tudo, não entra comida, não entra mantimento, você vai ter uma crise. E aí o que o Brasil tinha que fazer? Já que tem boa relação com o Trump, ao invés do Brasil ir lá insuflar, dizer, ó, vamos fazer ataque, ficar querendo invadir a Venezuela, que vai ser uma tragédia para nós, que somos vizinhos, qualquer conflito ali é uma tragédia para o Brasil, devia dizer assim, ó, vamos reestabelecer então o processo de comércio com a Venezuela e vamos ver qual é uma saída negociada com a crise com o governo, no processo eleitoral, um tempo. É isso que o Brasil devia fazer. O apoio à aproximação ao chavismo foi um erro na visão da senhora? Não, nós temos relações com todos os países. Nós temos relações com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura. Né? Nós temos relações com vários outros países. Como é que nós vamos viver sem relações? A Venezuela entrou no Mercosul e o Brasil foi ótimo porque nós exportamos muitas coisas para eles. E ganhamos na balança comercial. E o Lula sempre teve a preocupação, aliás, que é a tradição do Itamaraty, de fazer mediação e bom relacionamento com todos os países. E procurou fazer. O Chaves foi eleito lá, era com ele que se relacionava. Não pode se autoproclamar um presidente e dizer assim, agora eu sou presidente aqui, se relaciona comigo. Isso não existe, gente. Então, essa situação tem que ser vista sob essa ótica. A autodeterminação do povo venezuelano, acabar com o boicote comercial que tem e estabelecer um processo de negociação com a oposição que o Brasil pode ter um papel importante. Também continuando nesse assunto, nessa esfera um pouco mais nacional, né? O PT, né, o governo do PT deu asilo político para o Battisti, né, que foi considerado um terrorista, condenado a prisão perpétua na Itália. E recentemente ele próprio reconheceu os crimes dele na década de 70. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ele reconheceu, inclusive, que enganou o presidente Lula. Lamentável. A senhora também se sente enganada? Eu, na época, não estava envolvida com o assunto, mas, obviamente, que se o Lula foi enganado, a gente também se sente. Então, muito ruim. Por falar em Lula, deputada, o Lula pode ir para prisão domiciliar em abril. Como que o PT está avaliando essa questão? Olha, eu não sei se é prisão domiciliar, depende da decisão. O STJ tem recurso sobre a anulação da sentença e também a revisão da pena por desconsiderar o crime de lavagem de dinheiro. Isso reduziria a pena do Lula e prescreveria. Então ele não ia para prisão domiciliar, ele seria solto já. Totalmente solto porque não teria mais processo, ou seja, prescreveu. É isso que nós estamos pleiteando no STJ. Né? Nós não estamos pleiteando prisão domiciliar, o Lula não quer pleitear prisão domiciliar, ele diz assim, eu sou inocente, eu não quero facilitar a minha vida de estar preso ou meio preso, eu quero provar minha inocência. E é sobre isso que a gente tem feito o debate nacional e a campanha Lula Livre. Até nesse sentido, deputada, nós vimos na semana passada o ex-presidente Michel Temer ser preso. Como é que a senhora viu a prisão dele? Porque nós vimos de um lado quem considerasse justa e até necessária essa prisão, e vimos, por outro lado, críticas até de juristas mesmo à Operação Lava Jato e a uma espécie de assodamento dessa prisão do ex-presidente Temer. Nós soltamos uma nota, inclusive, do PT. Assim, o Temer cumpriu um papel deplorável no golpe da Dilma, né? Se prestou a ser o objeto para retirada da presidenta num processo de impeachment que não tinha base constitucional. E começou a aprofundar a crise econômica do país. Era só tirar a Dilma e pôr o Temer que melhorava, lembra? Era esse o jargão. Mas as coisas de lá para cá só vêm piorando. O desemprego aumentou, a renda caiu, o país está numa convulsão política, o problema econômico continua. Então, deplorável, é uma pessoa que prestou um desserviço ao Brasil, à democracia. Agora, qualquer ação judicial em relação a ele ou quem quer que seja tem que cumprir o devido processo legal. Esse espetáculo de prisão preventiva, de ir buscar a pessoa sem dar condições da pessoa prestar o depoimento, como fizeram com Lula, como fizeram com tantos outros, não depende de quem seja. A lei tem que atingir a todos, senão nós não temos um Estado de Direito. Então foi isso que nós colocamos na nota, que nós esperávamos que
aquela prisão, e pelo jeito não foi, porque depois nós vimos, tivesse sido feita dentro do devido processo legal, respeitada a Constituição e as leis processuais. Ainda em relação à prisão do Temer, né, e também à prisão do Lula, como que a senhora avalia a Operação Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato pode ter começado com boa intenção e num direcionamento correto de combater a corrupção. Depois, num determinado tempo, desviou-se para uma ação política. Basta ver que Sérgio Moro, grande condutor da Operação Lava Jato, juiz em Curitiba, virou ministro da Justiça. Ministro da Justiça não é um cargo técnico. Se técnico fosse, você faria um concurso público. É um cargo político porque é nomeado por alguém que foi eleito. Você só aceita um cargo público por alguém que foi nomeado, que foi eleito, se você tiver concordância com a linha política. É impossível você servir a um governo sem concordância política. Então, o Sérgio Moro cumpriu um papel político e teve centralidade no combate ao PT. Vamos analisar, você pode dizer, mas outros foram presos. Vamos pegar qual era o método de investigação contra os petistas, ou de prisão preventiva, era um estardalhaço, né? Helicópteros, carros, cachorros, era uma coisa cinematográfica. Agora não acontece mais isso, está tudo mais calmo, tudo mais sutil, tudo mais recatado, ninguém faz escândalo. Mas com o Lula, e sempre quando é com o Lula, com os nossos, mas principalmente com o Lula, é uma coisa para desconstruir a imagem do presidente, como se fosse o pior bandido da terra. O que é um absurdo. Até agora não provaram o crime do Lula. Um apartamento que ele nunca teve, um sítio que não é dele. Como é que está o crime do Lula daí? Que desvio de dinheiro, que lavagem de dinheiro. Não encontraram um centavo na conta do Lula, da Marisa, dos filhos, mas encontraram na da mulher do Bolsonaro. Encontraram nas tramóias do Flávio Bolsonaro. E o Lula ficou quieto, calado. Então eles não vieram para combater a corrupção. Eles vieram para tirar o PT do governo, tirar o PT do poder. Deputada, voltando nesse assunto do processo do Lula, o PT está, né, tentando passar o processo do Lula para o Tribunal Eleitoral, né? Qual que é essa justificativa para poder tirar do STJ e passar para o Tribunal Eleitoral? Bom, eu não acompanhei essa tramitação porque foi agora na semana passada, então eu não conversei com o doutor Cristiano para saber qual é o argumento. O foco da nossa defesa é provar a inocência do Lula. Eu acho que deve ser alguma coisa que não é a essencialidade do processo, enfim, então eu não posso te responder isso. Mas a essencialidade da nossa atuação é provar a inocência do Lula. Por isso que eu disse que ele não aceita a prisão domiciliar e nem nós concordamos com ela. Porque nós queremos que ele seja libertado, absolvido. Porque passando para o Tribunal Eleitoral dá a entender que o PT admite ter cometido crime eleitoral, né? Não necessariamente, por isso que eu não quero falar, porque eu não sei os argumentos, como foi muito recente, eu não falei com ele. 8h55, estamos chegando ao fim da entrevista com a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional. E perguntas objetivas, respostas objetivas por parte da nossa entrevistada. Vamos começar, Thalita? Vamos sim, Rodrigo. Deputada, Lula 100% inocente? 100% inocente. Futuro do Brasil. Um Bolsonaro muito triste. Eu espero que a gente reverta. Apoio do PT a Nicolás Maduro? O PT não apoia Nicolás Maduro, apoia a autodeterminação e a soberania da Venezuela, o povo venezuelano. Apoio dos governos petistas a Cesare Battisti. O PT não apoia Cesare Battisti, ele acabou de dizer que enganou a todos aqui no Brasil. Fernando Haddad ou Gleisi Hoffmann em 2020? Fernando Haddad é a nossa grande liderança. 2022, desculpa. Para a gente encerrar, futuro do PT em Minas após a derrota de Fernando Pimentel. Reconstruir e reorganizar o partido e se conectar com o povo. É com o povo que a gente tem que falar agora, e o PT nasceu das lutas populares. Tem que ir para lá. Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná.